Quando nós estamos sendo formados dentro da nossa mãe, todas as emoções que a nossa mãe está sentindo, tá? Nós estamos sentindo também. É o nosso vínculo com a nossa mãe. Então, o nosso relacionamento com a nossa mãe é um relacionamento muito, muito importante. Nós somos muito próximos da nossa mãe. Mas por quê? Durante 9 meses é uma gestação normal ou um pouco menos. Então, quando a criança nasce prematuramente, né, nós estamos colados com a nossa mãe. É como se nós e a nossa mãe fossem uma única pessoa. Então, todas as emoções que essa mãe está sentindo, você sente também. Então, a mãe ficou nervosa, a mãe chorou, a criança sente isso. A mãe ficou muito feliz, a criança sente isso também. E dentro dessa gestação, existe alguns pontos que são bem importantes. Tem a gestação que é aquela gestação esperada, onde a criança é esperada, a família espera, as pessoas elas montam um enxoval, né? É festa na família quando aquela criança chega. Então, é tudo para aquela criança, é como se a família toda se virasse para essa criança se torna o foco das atenções. Então, quando essa criança nasce, ela vai nascer uma criança forte, com estrutura já, tá? Ah, mas é tão pequeno, não é? Tem pessoas que falam isso, mas tudo que está sendo formado neurologicamente e sistemicamente é bem positivo. Mas por quê? Porque eu espero essa criança, eu quero essa criança, eu desejo essa criança. Então, são situações positivas que vão fazendo com que aquele bebê comece ali a ter uma característica de força. Ele está recebendo a força do pai e recebendo também a força da mãe. Esse seria o mundo perfeito, que todas as gestações durassem 9 meses, que o papai e a mamãe aceitassem, né? E lá o bebê nascendo, totalmente feliz, as pessoas na expectativa, e que não tivesse nenhum problema. Aí todo mundo seria feliz e muito contente. Mas a realidade dos relacionamentos não são assim. Então pode ser que a mãe dessa criança não tem esperado esse bebê foi um bebê indesejado. Quando esse bebê ele é indesejado, ele vai sofrer com algumas consequências sistêmicas. Muito provavelmente ele vai crescer uma criança se sentindo rejeitada. Muito provavelmente vai crescer uma criança que não vai conseguir olhar para o futuro, porque ele vai ficar preso nessa questão da gestação, onde as pessoas não queriam, onde o pai não era presente, onde a família não esperava, onde ao invés de ser uma maravilha, uma bênção, foi a pior coisa que aconteceu. Então essa criança ela vai se vincular a essa situação e não vai ter tanta força para alcançar o destino dela, tá? Outra situação também é criança que vem após um aborto. As crianças que vêm após um aborto, elas mesmo que sejam desejadas, mesmo que o pai e a mãe quiseram esse bebê, ela nasce com um vazio muito grande. Mas por quê? Ela vem depois de alguém que não conseguiu nascer. E quando a criança é abortada, seja espontâneo ou provocado, a mãe morre um pouco também, tá? E a perda de um filho para uma mãe é muito difícil. Então, ela não vai ser para esse bebê que vem depois uma mãe 100%. Talvez por uma culpa sistêmica, talvez por uma razão interna. É como se ela não conseguisse olhar para esse bebê que vem depois, tá? E desse para esse bebê, olhasse para esse bebê uma dedicação total, tá? Ela não é 100% mãe. Então, eu não sinto que a minha mãe me ama. Ela faz tudo por mim, mas eu não sinto que ela me ama. Você já ouviu isso alguma vez? Então, observe. Nós brigamos muito, eu brigo muito com a minha mãe. Eu não entendo por quê. Então, é bom que você observe. Eu brigo com minha mãe, mas depois eu me arrependo, mas já briguei. Mas por quê? É porque eu vim depois de um aborto, então não tenho a minha mãe 100%. Então a criança ela se sente ali excluída, a criança não se sente amada e ela não se sente completa. Então observem isso. É bom também que nós percebamos que crianças que nasceram onde a mãe tentou abortar, mas a mãe não conseguiu, são crianças que têm dificuldade em relacionamento com outras crianças, viu? Por exemplo, por quê? Quando a mãe tenta abortar uma criança, isso é uma rejeição, tá? E nós não estamos preparados para a rejeição. O ser humano não é preparado para a rejeição.
O ser humano em nenhuma fase da vida ele está pronto para ser rejeitado. Nós podemos lidar com a situação, mas nós não fomos formados para achar que a rejeição é uma coisa normal. Então, quando essa criança se sente rejeitada lá no útero, o que acontece? Ela vai automaticamente rejeitar outras pessoas, ela vai rejeitar outras crianças, mesmo sem saber da história, porque isso é uma consciência sistêmica, é algo que fica gravado lá no inconsciente dessa criança. Outra situação também que vai influenciar nos nossos relacionamentos é a forma como nós nascemos. De que forma nós nascemos? Qual é a forma perfeita do nascimento? A forma perfeita é o parto normal. Por quê? Porque a criança faz a força que é necessária para nascer. E a mãe também. As pessoas estão envolvidas nessa força maravilhosa que é o nascimento, que é uma vida. Porém, não são todas as crianças que nascem assim, né? Tem crianças que são tiradas a ferro, como nós falamos anteriormente. Tem crianças que nascem através de cesárea. Tem várias formas de nascimento. Então, todo nascimento que não foi pela via normal pode trazer consequência de relacionamento para essa criança. Tá bom? Principalmente o parto, onde essa criança é tirada a ferro. Por quê? Porque o sentimento de perda dessa criança é muito grande. É como se ela tivesse sido obrigada a fazer algo que não foi por vias naturais. Tá? Às vezes eu trabalho na constelação onde há pessoas que são usuários de droga. Então a mãe me traz esse tipo de situação. Por que meu filho está usando drogas? Então, quando eu vou estudar o que aconteceu, é uma coisa bem séria. Esse é o caso de um cliente meu, tá? E aí eu posso falar porque eu não estou citando o nome, tá? E essa pessoa era usuário e estava numa situação, já vendendo as coisas em casa, uma situação bem grave, assim, do vício. Aí eu comecei a conversar com essa pessoa para identificar se era alguma causa de um antepassado e nós não encontramos nada. E aí eu perguntei, como foi que essa criança nasceu? E a mãe falou assim para mim, olha, ele nasceu, teve que ser tirado a ferro. E aí o que aconteceu? Ele não sabe disso e foi muito difícil para mim, porque eu tive medo que ele morresse. E ali nós contamos para ele essa situação, e ele reconheceu a mãe, ele reconheceu o pai, ele reconheceu a vida. E quando ele reconhece a vida, quando ele referencia a vida, ele para de usar drogas. Fascinante isso, né? Interessante. Ah, Francisco, mas isso é uma loucura. É nada, que fantástico isso, sabe por quê? Porque às vezes nós não conseguimos olhar para a nossa história. Talvez eu consiga ajudar um monte de gente, talvez eu consiga resolver os problemas complexos de várias pessoas, mas no momento onde eu preciso olhar para os meus problemas, olhar para a minha vida, olhar para aquilo que está bagunçado, eu não tenho força. E o que eu faço então? Eu preciso parar e olhar. Eu tenho que conhecer a minha história, como é que isso aconteceu, tá bom? Ah, Francisco, mas eu não sei como eu nasci. Não importa, tá bom? Reverencie o seu nascimento, agradeça a vida. É um privilégio, independente da forma como foi o seu nascimento. O importante é que você realmente reverencie esse momento, tá? E o que é mais essencial nisso? O essencial é a vida. Você está viva, você está vivo. Então você pode fazer várias coisas, você pode ressignificar várias situações. O reconhecimento e a gratidão de reverenciar a vida nos tira de várias situações, tá bom? Então, nossa mãe nos deu a vida, nossa mãe nos trouxe para essa vida e nós temos que reverenciar essa atitude e essa coragem. Uma mulher simples, comum, mas que teve coragem de gerar um ser, que teve coragem de viver, não é isso? Para que nós estivéssemos aqui hoje. Por isso, devemos reverenciar nossa mãe e esse momento do parto.